Bem, então nós vamos ler em Gênesis, capítulo 26, acho que é isso. E diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, Gênesis 26, do 1 ao 25. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura dizia ele: Me não mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaque os cavalos, os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor, e é tudo que podemos fazer é ler o livro. Então, Senhor, peço que o Senhor, pela sua grandiosíssima misericórdia, nos dê a interpretação, Senhor. Na verdade, venha ser o seu próprio intérprete, para que teus filhos ouçam a tua voz. Que seja o Senhor a falar conosco, e não o homem. Porque o Senhor disse: nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, venha falar conosco nesta noite. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os irmãos podem assentar-se um minutinho. Amém. Olha só. Que coisa interessante. A gente lê um texto enorme e não consegue prestar atenção, é só uma história. Mas se a gente vê, o Isaac agora está passando pela mesma situação que Abraão passou 2 vezes. Então essa é a terceira vez. Eles cavaram 2 poços. E os 2 poços teve briga entre os pastores e entre as pessoas. Mas na terceira vez foi perfeito. Então eles puderam crescer naquele lugar. E aqui também é uma prova, nessa escritura, de que aquela terra que hoje ainda estão brigando é de Israel. E Deus é quem deu para eles. Não adianta aqueles povos todos na volta se levantarem, brigarem. Não adianta, Deus sempre abençoa eles. Por exemplo, a faixa de Gaza é um cantinho assim, depois é o mar e deram uma faixa, para cá é Israel. Então naquela faixa tem uma rua. E aí fizeram um muro, porque havia muita briga nos anos 80, fizeram um muro. Então, dessa faixa para o lado de cá é deserto, poeira, seca e tudo que é terrível, embora tenha água logo atrás deles. Para cá é deserto muito longe, até chegar em águas. Porém, para o lado de Israel é verde. É verde, tudo floresce, tudo cresce, tudo é perfeito. Então isso gera um conflito entre essas pessoas, que é esse mesmo conflito aqui, que já havia. Gera um conflito porque como eles podem... Nós temos água aqui do lado, mas a água não presta. Não é potável. Então, o próprio Israel fez canalização, arrumou a água, torna potável para dar para eles, seus inimigos. E mesmo assim não é o suficiente, porque eles querem aquela terra, porque já brigavam por essa terra desde esse tempo. Mas isso não foi agora, é um espírito, não foi dessa época. Isso já vem há muitos anos. Porque Abraão teve um filho teve uma promessa de filho. E aí ele tem um filho com Agar, Ismael. Aí depois a Sara então dá um filho, o Isaac. Pronto, esse é o filho da promessa. Aí a Sara morre. A Sara morre e Abraão casa com Quetura. Olha o 3 de novo. E aí tem filhos com ela. Abraão tem filhos. Só que o Ismael, a Sara ainda era viva e disse, manda esse guri embora. Manda essa mulher, ele tá batendo nós, tá judiando nós. E aí Abraão ficou temeroso. Deus disse, Abraão, que está no coração da Sara, fui eu que coloquei. É para ela para te fazer, faça isso. Eu vou cuidar dele. Não te preocupa, Abraão. E então, lá vai. Isso me dá uma esperança. Porque nós não somos israelitas, nós não somos judeus da tribo de Judá e nem tampouco de nenhuma das outras tribos. E Deus olha para nós. Por quê? Por quê? Porque nós temos um pouquinho de Adão. Um pouquinho de Adão. Porque Eva tinha Adão. Entende? Então nós temos um pouquinho de Adão. Então ainda tem salvação para nós. Amém. Então, Deus não esqueceria dele. Abraão, deixa ele ir, manda ela com esse gurizinho pro deserto. Mas pro deserto, pode mandar, Abraão. Aí Abraão ficou com pena, deu um pão, deu uma água e foi-se. E aí, a Agar, aquele menininho, viu que estava terminando o pão e terminando a água, ela pensou, eu vou me afastar dele. Eu não quero ver o meu filho morrer no deserto. E se afastou. E se afastou quando ela viu o anjo se posicionou. E já fez uma sombra, e já criou um oásis, e dali vocês sabem o que é os países árabes de descendência de Ismael, que habitaram em tendas, que são comerciantes, que praticamente fizeram essas rotas de comércio pelo mundo, eles fizeram. Bom, então Ismael vai embora, fica o Isaac. Aí o Isaac fica moço, vai o Eliezer, traz a Rebeca para o Isaac. Então agora o Isaac então, tem direito a uma esposa. E Abraão tem que casar de novo. E casou-se com a Quetura. E tem outros filhos. Mas o que acontece? Abraão era um homem que tinha muitas posses. Então Abraão dava presentes para os filhos dessa mulher. E mandou eles para a terra do Oriente. Sair dali. Assim como foi Ismael. E o Isaac ganhava o carinho e a herança de Abraão.
Então esse é o problema, são dois povos. Eu sempre pensava que eram dois povos brigando entre si. Não, são dois povos brigando com o terceiro. É sempre dois brigando com o terceiro, ou seja, a obra de Deus é completa em três, sempre. Então tinha que ter a terceira coisa. Então, assim como a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela será feita em três vezes. Três vezes. A primeira, Jesus nasce. A segunda, rapta, arrebata uma noiva. A terceira, para julgamento. Então tudo é perfeito nessa escritura. Nós é que não entendemos nunca. Amém. Então agora o Isaac fica nessa terra e acontece com ele o mesmo que acontece com Abraão. Como assim? Eles vão me matar, ela é muito bonita, eles vão querer tomar ela. E aquele rei disse, mas vem cá, alguém ia pegar ela para se deitar com ela? Isso traria desgraça entre nós. Por que tu fez isso? E deu ordem para os servos dele. E disse que ele podia ficar ali e o Isaac fica. Só que eles vão crescendo, Deus vai abençoando eles tremendamente, como tem abençoado aquele povo lá. Tem abençoado eles até hoje, com toda a tecnologia. A América só é América, potência por causa deles. A Rússia só é potência por causa deles. Senão não teria, se não tivesse essa dispersão do povo, desse povo israelita no mundo, o mundo seria, nós estaria quase que na idade das cavernas. Nós estaria ainda andando a cavalo e afiando e lutando com espada. Por quê? Mas Israel é que veio trazendo a tecnologia. E os chineses, muito inteligentes, fizeram a pólvora. Mas quem inventou o ajuste, quem inventou toda a coisa, foram, até os dias finais, o israelita. Por quê? Porque eles têm, quando quando é pedido para que Deus abençoe aquele povo, Deus abençoa eles com inteligência. E Moisés lá na frente, depois vocês vão ver Moisés pedindo para Deus, coloca inteligência nesses homens, Senhor, a tua inteligência para eles fazerem esses utensílios do templo, essas coisas todas. Amém. Inclusive falando em tempo, já para vocês ficarem atentos, graças a Deus, está perto a nossa redenção, pode te alegrar que tu vai estar com Deus em pouco tempo. Aleluia. Por quê? A mesquita que está em cima do templo, o Israel só tem o muro das lamentações. Onde era o templo está uma mesquita de Omar. E aquela mesquita de Maomé, ela está ali, e o povo árabe vai ali, né? Em Jerusalém, porque Jerusalém também tem árabe. Só que mandaram fechar a mesquita, e não foi Israel. Mandaram fechar a mesquita e ninguém vai lá. Vocês sabem, o árabe, ele faz essas orações no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo. E a mesquita está fechada. O domo da rocha está fechado. E a Bíblia diz que Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. E agora? Jerusalém, quando Deus fala de Jerusalém, está falando do lugar santo. Ele está falando do lugar santo ali, do templo. E agora? Não tem mais ninguém indo lá no templo. Fecharam? Jerusalém será pisada até que o tempo do gentio se cumpra. Será que já não deu o nosso tempo? Será que falta alguma coisa ainda? O que falta? O que está faltando para a gente compreender? Amém. Glória, glória a Deus. Então veja bem, Isaac vai para lá por causa da fome, Isaac é prosperado, Deus promete para ele que não te preocupa, Isaac, com nada, porque eu prometi para o teu pai, e o teu pai, ele foi fiel nos meus preceitos, ele foi fiel nos meus mandamentos, ele foi fiel, ele foi sincero, então não te preocupa. Não tem como te faltar nada, porque ele foi fiel e tu vai colher esse fruto. Agora você veja, aquela palavra de Deus diz assim, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Agora imagina as bênçãos. Eu ouvi uma palavra, não sei onde está escrito, que chega a ser a 1000 gerações. Pessoas que tu nem vai saber que existem. Tu vai encontrar naquele dia e vão te agradecer porque tu foi fiel à palavra. Como diz aquele Linda Cassiano, diz assim, quero encontrá-lo
quero encontrá-lo. Aí diz assim, eu quero estar com Daniel. Agradecer por aquilo que ele fez. Quero agradecer Jeremias, Isaías. Quero agradecer por eles terem sido fiéis. Imagina as pessoas que vão te encontrar, vão te agradecer também. 1000 anos. Pense, o que é 1000 anos? 2000 anos. O que é 2000 anos? Pega, 2000 anos são 20 pessoas com 100 anos cada uma. Você entendeu? Então seriam 20 gerações, mas Deus quer te abençoar por 1000. Se você for sincero, se você for fiel, que é o que Abraão foi, não te preocupe, Isaac. Teu pai, ele foi fiel, ele foi sincero. Não te preocupe. Então fizeram o primeiro poço, foram lá e brigaram com eles. Fizeram o segundo poço, foram lá e brigaram com eles. Foi lá e fez o terceiro poço. Ou seja, Deus abençoava eles de qualquer maneira. E até hoje aquele povo vive da sombra de Israel. E o pior, é muito bom nós olhar para lá e dizer que é os árabes, que é o muçulmano, que é isso, que é aquilo. Não, o pior é o povo religioso daqui, que vive da sombra de Israel e acha que é povo de Deus também. Esse é o pior. Pensa que é povo de Deus e não é. Deus não tem povo entre gentios, não tem. Deus tem os seus eleitos indivíduos. Por isso Jesus disse, 2 numa cama, um será levado, outro deixado. 2 no campo, um levado, outro deixado. Porque Deus tem indivíduos entre o povo gentil. Ele não tem povo. E este é o problema do povo religioso gentil. Eles estão achando que são povo de Deus. E vocês já notaram o espírito que tem nos lugares? Cada igrejinha acha que ela é a mais certa. Que ela é a mais povo de Deus que a outra. Cada grupinho acha que é o mais povo de Deus. Cada pastor acha que ele é o mais certo que o outro. Sempre assim. Sempre assim. Essa semana me convidaram. O senhor viria à nossa igreja para trazer uma palavra? Mas seria uma honra para mim. Não tem problema nenhum. Eu não sou absoluto, não sou dono da verdade. Mas e a sua igreja? Eu não tenho igreja. Quem tem igreja é ele. Ele disse, eu edifico a minha. Então a igreja é dele. Meta a mão lá. Mete a mão na igreja dele para ver o que acontece. Igreja que ele pagou com seu próprio sangue. Igreja que ele ficou despedaçado por ela lá naquela cruz. Com as costas e o osso aparecendo, os tendões, os músculos aparecendo, os músculos estraçalhados. Igreja que ele, para respirar os segundos, ele foi crucificado e cada vez que ele respirava, ele rasgava os braços ou rasgava os pés de dor. Porque ele tinha que ficar suspenso para poder encher o pulmão de ar. Então, a cada vez que ele respirava, isso era desesperador. Mas aquela coroa de espinho na cabeça, aquilo baixando, que entrou no cérebro. E aí você pensa que ele vai deixar o Paulinho meter a mão na igreja dele, que ele comprou e pagou com o seu próprio sangue? Mete a mão vocês. Eu não meto a mão na igreja do Senhor Jesus. Não, senhor. Eu sou apenas servo e estou aqui para servi-lo e adorá-lo. Essa é a minha parte. Ponto. Não, a igreja não é minha, a igreja é dele. E ainda tem uma palavra que diz assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o grande pregador, eu sou mais certo que o outro? Jamais. Não, pelo contrário, sou mais necessitado. Amém? Então, por causa disso, não te preocupa, eu vou te dar terra, eu vou te abençoar, porque o teu pai foi fiel nos meus preceitos e nos meus mandamentos. E agora, aquele povo começa a crescer, aquele povo começa a prosperar. O que acontece? Tem que tirar, Isaac, dá um jeito de sair mais para lá. Você tem tudo, nós não temos nada, Abimeleque. Não temos nada. Vocês têm tudo, está tudo dando certo para vocês, nós não dá certo. O que fez o rei do Egito com o povo de Israel? Agora, dia 31, se prepare, vocês vão comemorar. 30 de novembro, 30 e 31. 30 ou 31, não sei qual é o dia certo. O dia do Halloween. Que para nós aqui é dia das bruxas.
Lá é uma festa, na América e outros países, Europa, mas aqui para nós é dia das bruxas. Por que foi colocado isso? Tudo bem, é só uma brincadeira, sustos e companhia limitada, doce, doce ou travessura, aquela história americana que estão trazendo para cá. O único detalhe seria inocente, se não fosse pelo o pequeno detalhe de que Faraó teve o mesmo espírito de Abimeleque, a mesma inveja de Israel. E Faraó pensou, peraí, se a gente só nasce varão e cada vez que nasce, nasce mais forte, resistem mais, só nascem as mulheres parideiras, mulher forte. Não, peraí, eles estão aumentando, esse povo está aumentando muito mais que nós. Os egípcios, tudo queimado do sol, tudo estranho, e eles, um povo vistoso, forte, faziam qualquer coisa, descobriam. Bom, só pelo próprio Moisés, você já sabe que foi. Então, vejam bem, aí ele disse, vamos terminar com essas crianças. Baixou um decreto, vamos matar essas crianças aí. Vamos dar um jeito de eliminar as parteiras. É vocês que são, ó, as mães, mulheres, vocês têm que, quando a criança nascer com defeito, qualquer coisinha que vocês viram, vocês joguem fora, joguem no rio. Por que jogar no rio? Tinha crocodilo lá. Olha como Deus é maravilhoso. Tinha crocodilo lá, mas o cestinho com aquele bebezinho perfeito, o crocodilo não pegou. Aleluia! Glória a Deus! Aquelas mães não puderam fazer isso. Aí chamaram as parteiras. Vem cá, parteira. Não, primeiro mandaram o soldado. Soldado, quando vocês verem choro de nenê, qualquer coisa, vocês vão lá e matem a criança. Senão eles vão tomar a casa de vocês. Não é na Alemanha até os dias de hoje. Hitler não começou esse movimento porque o judeu estava tomando o espaço deles? Não era isso? Mesmo espírito, mesmo demônio que estava em Faraó. Vai tomar o lugar de vocês. Mate essas crianças. Só que os soldados eram humanos. Eles estavam acostumados a guerrear com outros homens. E por uma razão, um motivo, como eles iam matar criança? Não podiam? Esse Hamas aí mata criança, que coisa triste, né? Mas eles têm as razões deles, não me interessa. Bom, aí, o que acontece? Mas os soldados não matavam todas as crianças, então, eles não queriam fazer, eles não podiam fazer. O que eles fizeram? Chamaram as parteiras. Ó, vocês vão lá e matem esses bebês. Quando as mulheres, as egípcias, as israelitas chamar vocês, vocês pegam a criancinha e matem, porque está nascendo muita criancinha. Vocês também são egípcios, vocês estão vendo, vai tomar o lugar dos filhos de vocês. E aquela velha história política que sempre convence os homens pela razão. Só que aquelas parteiras tinham um problema, elas eram mães também. Então a mãe não interessa a nacionalidade. Não interessa a raça, a cor, não interessa. Não interessa a crença, ela é mãe. A crença de uma mãe para outra é que as duas são mãe. Então não dava. As parteiras não matavam. E continuava vindo criança israelita. Aí o faraó, mas o que eu vou fazer? Continua vindo essa gente? Continua crescendo? Chamou quem? Quem nós vamos comemorar agora, dia 30? Vamos comemorar. Foi o lamento de Israel. Sabe aquele hino que o Lopes canta? Chora Israel. Elas choravam, sabe por quê? Porque o faraó chamou as bruxas, as feiticeiras. Elas tinham coragem. Elas sacrificavam as crianças, elas matavam criancinha. Para elas não tinha problema, era demônios em corpo de pessoas. E elas iam lá, quando elas ouviam o choro de criança, elas entravam na casa. Imagina com aquele zinhão, imagina com aquelas roupas esquisitas, porque elas não, com aquelas coisas estranhas, parecem uns demônios já. Você já viu que tem uns demônios que chamam de entidade santo em certas religiões, que é igual uma bruxa vestida. Bom, e elas entravam lá e tomavam a criança. Se a mulher começava em trabalho, ela já entrava, corria com a parteira e pegava a criança. Sabe o que elas faziam? Saiu batendo com a cabeça daquela criança pelas paredes, passando sangue pela rua. E aquelas mães desesperadas. Por isso que tem esse dito, chora Israel. Chora Israel.
E aí nós vamos comemorar agora, dia 30, o Dia das Bruxas. Você está entendendo onde está o Espírito? É o mesmo Espírito. Agora, o mesmo Espírito não mata a criancinha. Agora vamos para o lado espiritual. O mesmo Espírito influencia a cabeça das criancinhas. Não sabe mais o que é verdade, o que é fantasia, o que é realidade. Não sabe. Não sabe. Não entendem. Não conseguem entender. Um cidadão disse que uma certa dopamina, uma substância, que a criança, as mãezinhas dão um celular para as criancinhas. A criancinha olha aquele celular e gera isso no cérebro da criança, como é que nem a droga, é que nem a bebida para um bêbado, é que nem a droga para um drogado, é a mesma coisa. E a criança fica viciada naquilo. O Planinho gosta de desenho. Não, ele não gosta de desenho, ele gosta do celular, porque aquilo traz uma dopamina. Está entendendo? Deixa a criança com aquela sensação de bem-estar. Tira na hora da criança para você ver o que acontece. Tira na hora que ela estiver olhando aquele desenho. Tira dela para te ver. Só experimenta tirar. Agora multiplica isso para quando ela tiver 12, 13, 14 anos. Essa criança vai ter noção de realidade? Não. Se você tirar isso dela, ela te mata. Se ela tiver uma faca, ela te crava ali na hora. Se ela tiver uma arma, ela te dá um tiro. Não é porque ela é má. É porque o corpo físico dela necessita daquilo ali. Você está entendendo? Como o nosso corpo precisa de alimento. É a mesma coisa. É exatamente assim. Então, estão tratando com as crianças agora. Agora as criancinha pequenininha, não tem mais a idade menor, maior. Para trabalhar tem. Para trabalhar tem. Menor de 18 anos não pode trabalhar. Menor de 18 anos não pode nem ser condenado. Ele não sabe dos seus direitos, dos seus deveres cívicos, legais, suas responsabilidades conforme a lei. Ele não entende. Mas se ele tiver 5, 6, 8 e tiver tendência à mudança de sexo, de natureza, você não pode impedir. Se qualquer pessoa, as pessoas falam coisa errada, tipo assim, se a criança quiser mudar de sexo, não, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que liberar arma. O cara vai liberar arma, meu Deus, que desespero. Mas a arma sempre foi liberada, só que tem que ter 5 mil, tem 5 mil. Mas não tem dinheiro para comer. Tá entendendo? Tem certas coisas que são umas bobagens. Mas vai liberar que os médicos façam a transformação. Sim, mas isso aí precisa de dinheiro também. Não é assim. Não é assim só foi liberado e pronto, vão sair fazendo. Não. O problema é a ideia. O problema é a ideia. A ideia é que pesa na cabeça da criança. E a cabeça da criança já está pensando que agora ela que decide. É ela quem decide. É ela quem faz. É ela quem diz o que tem que ser, como ser. Mas só um pouquinho. Quando tem 18 anos, não pode ser condenado porque não pode trabalhar porque é menor. Mas e quando é pequenininha, pode namorar uma maior de idade ou bem maior, ou desde que seja do mesmo sexo. Né? Se for de sexo separado, não, diferente não. Mas se for do mesmo, é como eu tenho dito que aconteceu com a guria lá, da sobrinha. E chamaram, e ela foi lá em casa, lá em Santa Rita, eu disse, tu não vai na escola. Não, eu tenho que ir lá, tu não vai nessa escola, tu chegar lá, tu vai sair presa de lá. Isso é homofobia, tu não pode ir. Mas a minha filha era para estudar, não tem que estar namorando, ainda mais com um menino. Se fosse um menino, até digo que tu poderia ir lá. Mas como é uma menina, é homofobia. Se tu chegar lá, tu vai sair presa de lá. Porque a ideia entrou mais fácil que a lei. Que nem às vezes o deputado, as pessoas vêm, vamos fazer tal lei, tal lei, tal lei. Mas já existe lei suficiente. Só que as pessoas não cumprem. As leis já existem aí, há muitos anos, desde a época de Getúlio. Então o que eu quero dizer é que hoje esse mesmo demônio está entrando nos pequenininhos. Por quê? Porque a ideia não é destruir o país, não. A ideia é alcançar o povo de Deus. Os filhos de Deus. Por exemplo, uma menininha dessa aqui, tem um ministro.
Tem um ministro em algum lugar esperando para encontrar ela. E só ela dá condição dele abrir a boca e a palavra fluir. Está entendendo? Só ela pode fazer isso. Porque se ela não for guardada e ele for tentar falar essa palavra, ele gera morte ao invés de gerar vida. Porque esse Deus não é brinquedo, isso aqui é muito sério. Por isso que está cheio de religião e as pessoas cada vez mais endemoniadas. Por quê? Porque não é a palavra que está saindo, não é a palavra que está indo para as pessoas, não é. Estão recebendo história religiosa, estão recebendo convencimento religioso e cada vez que abre igreja, cada vez que abre um lugar, parece que fica pior e pior e pior e pior. E a tendência é essa. Por quê? Porque o diabo, ele sabe como tocar no adorador, ele sabe como tocar no ministro, ele tem que pegar lá desde o comecinho. Agora ele descobriu, tem que ser lá no começo, por quê? Porque o tempo dele está correndo. O tempo dele está correndo, está correndo. Por isso ele gritou quando Jesus estava na terra: viesse nos atormentados do tempo. Porque ele sabe que tem um tempo. Então agora ele está agindo igual ao Egito, eliminando povo de Deus, eliminando guerreiros, eliminando, tem pregador por tudo que é lugar, tem ministro para tudo que é lugar, tudo errado fora da perfeita vontade de Deus, porque tem a vontade do homem, tem a vontade do sistema, e tem a vontade de Deus permissiva, mas tem a perfeita vontade de Deus. Essa é a que nós deveríamos estar atentos, porque essa é Deus em forma de palavra, de mensagem. Amém. Glória a Deus. Então, chegamos nesse ponto deles pegarem o Isaac. Vai embora. Não dá. Você está ficando muito poderoso. Você está muito diferente de nós. O que está chegando aqui com a noiva do Senhor Jesus? Tem que ir embora. Não pode mais ficar aqui. Está diferente demais do sistema. Qual é a sua igreja, irmão? Aonde você está congregado? Quem é o seu pastor? Aonde você se reúne para adorar? Irmão, igreja é a de Jesus. Pastor é aquele que diz: eu sou o bom pastor. É ele. Está vendo? Onde congregar? Na palavra. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Aqueles que vão voar. Aqueles que vão voar. Os que não vão voar estão ciscando no chão, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas os que vão voar estão na palavra. Está vendo? Aleluia. E o quarto, que é o final, aonde se reúnem no universo. Não importa se é numa ponte, num hospital, num presídio, num cemitério, embaixo de uma árvore, não importa. Você está entendendo? Então o povo de Deus, o Isaac, o povo da promessa tem que sair dessa terra, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. É isso que essa palavra está dizendo. O povo de Deus tem que sair. Por isso que lá em Apocalipse diz, e o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Porque você tem que ir para casa. Está chegando a hora. O que falta, irmão? O que falta? Eles levam anos para pegar um prédio, anos não, tempo, não sei quanto tempo, para pegar um prédio, furar, acertar a profundidade, isso tudo, para ver se vai dar na viga, colocar a banana de dinamite, depois esticar os fios, depois calcular a cronologia do negócio, o tempo certo para explodir, bum, 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 para um prédio cair. Israel joga uma bomba daqui, outra daqui e o prédio cai. O que é isso? O que é isso? É o fim. Tecnologia. Avião não precisa correr para sair, ele só levanta. E aí? O que é isso? É o fim. É o que João disse. João viu o que? Gafanhoto que saía da terra e cuspia fogo. Como é que um homem de 2000 anos atrás
tendo uma visão do nosso tempo, descreveria os helicópteros russos Apache, aqueles helicópteros que jogam míssil, que jogam bomba. Como é que ele descreveria? Você já notou que cada vez que ele lança um projétil daquele é um... No filme Rambo mostraram bem isso. É uma coisa redonda e cheio de projétil, desse tamanho, e cada projétil, cada vez que lança um daquele é como se fosse fogo. Não é? Então foi isso que João viu. Há quase 2000 anos atrás, João viu isso. Vinha da terra. Onde é que estão esses equipamentos? Estão guardados nos desertos, nas montanhas. Estão guardados aqui em Santa Maria. O maior paiol bélico do Brasil está ali, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, nas montanhas, escondido. E João viu quando saía da terra, aquele gafanhoto. Saía da terra, debaixo da terra, cuspindo fogo. João viu o nosso tempo. João viu o nosso tempo. E o Armagedon, a guerra final, se daria quando Deus se apresenta. Bom, eu estou me assustando agora falando com vocês. Quando todos marcharem contra Israel, Deus vai se fazer presente lá com eles. A noiva já tem que estar lá junto. A noiva já tem que estar lá no palácio, na festa. E onde é que nós estamos? Se nós somos noivo, por que nós estamos aqui ainda? Se nós somos noivo, por que ainda nós estamos discutindo palavra? Discutindo para onde ir? Se eu oro ou não oro? Se eu vou ou não vou? Se eu faço ou não faço? Por que ainda estamos nisso? Se já era para nós estar sendo preparados para estar com ele, porque ele já está vindo. O José já está vindo tratar com o seu Ismael, com o seu Benjamim. José já está vindo tratar com o seu Benjamim. E olha só o que aconteceu, mais um detalhe, pode ser bobagem na minha cabeça. Todo tempo, os ministros, primeiro-ministro é o que manda no país. E eles têm um tempo, de tempo em tempo eles entram e saem. Esse já foi assinado um decreto e foi aprovado, um lobby fizeram lá para aprovar, e ele não vai sair. Como é o nome dele? Só um pouquinho, o país mais democrático do mundo. Tem um ditador, por quê? Porque ele é o Benjamim. Ou esse homem, ou os filhos dele, descendência dele, vão receber Jesus. O José vai vir tratar, vai vir defender eles. Descendência dele, ou ele vai receber o Senhor Todo-Poderoso para defendê-los, quando as nações marcharem todas contra Israel. E aí? E nós temos aonde? Eu acho que eu faço. Eu acho que eu não faço. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu não vou. Estamos ainda decidindo do que crer, o que fazer. Ainda estamos nisso, irmão. Eu não sei quando é você, mas eu estou pedindo, Senhor Jesus, leva para casa. Me leva para casa. Não me interessa a maneira. Não. Ah, nós os que ficarmos vivos, transformados, aí todo mundo naquela esperança de transformado, irmão. Senhor Jesus, pode me levar. Eu quero ir embora. Eu não quero estar aqui. Olha o que está acontecendo. Você está vendo? Tá bom esse mundo para você? Fica aí, porque para mim não tá. Não, não quero perder isso. Já está tudo se dando, já estão se levantando. Já está indo o poder tudo para lá. Tudo está voltado. Toda a atenção do mundo está novamente voltado para lá. A última vez que eu vi isso foi lá nos anos 80. E agora está todo, o mundo inteiro está voltado para Israel. E agora? E o povo religioso achando que são povo de Deus. Estão tudo achando que são povo de Deus, já ficaram, não tem nada a ver com ele, estão tudo achando que são povo dele, porque tem bênção, tem vitória, tem profecia, tem língua estranha, e faz as coisas maravilhosas, tem louvor, tem adoração, e tem tudo, mas nunca serão povo de Deus. Pode ser filho de Abraão como os filhos de Quetura. Pode ser filho de Abraão como o Ismael. Mas nunca serão Isaac. Está vendo? Porque Isaac é da promessa. Isaac é o sobrenatural. Isaac é diferente.
Deus teve que transformar os seus pais em jovens para ele vir. Está vendo? Filho da promessa. Você é filho da promessa? Então você está bem. Agora, se você não é filho da promessa, comece a te preocupar. Comece a procurar, Senhor, tem misericórdia de mim. E agora ensina as pessoas, vão buscar o quê? Buscar o quê? Emoção? Sensação espiritual? É isso? Não, justificação própria? É isso que estão buscando? Abraão obedeceu os mandamentos do Senhor. Este é o segredo, vida vivida, sangue é vida, vida vivida. Só tem proteína no sangue. Sem sangue não tem proteína. E onde é que é bombeado esse sangue? No motor, o coração. E serei achado de vós quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Vamos nos colocar em pé.